Sim, ter sido para expulsão, mas eu não vi a Fala imagem. pessoal que ama futebol, tudo bem com vocês? Dá uma olhada no que o Abel Ferreira falou sobre o Flamengo e o que ele disse sobre o lance polêmico da final da Libertadores e o que os jornalistas acham do lance. Mas antes, já deixa o like e inscreva-se no canal. Sido definido num detalhe de bola parada, ainda tivemos depois no final sem criar muito perigo, mas uma clara e grande oportunidade do Roque, e há ali um lance muito duvidoso ou no início do jogo, mas enfim, seguimos, acho não, o Flamengo foi melhor e ponto final. Tentamos o que podíamos, há um lance que pode evitar um jogo diferente. O árbitro foi muito simpático com a entrada que toda a gente viu, mas enfim, parabéns ao Flamengo, fica a lição e a experiência que nos vai seguramente ajudar a crescer para o presente e para o futuro. Eu não gosto muito de ficar falando de arbitragem, né, mas eu ali dentro de campo é um lance muito rápido. Acho que poderia sim ter sido para expulsão, mas eu não vi a imagem, é difícil falar. Eu estou falando pelo que eu vi de dentro do campo e também pela marca que o Fux tá na canela de trave. Então, com um lance desse, às vezes ele pode se machucar. Óbvio que se é um expulso, dá uma diferença, mas eu não quero me apegar nisso. Presta atenção! É uma decisão que poderia, né? A gente está falando em hipótese aqui, apesar que no ano passado teve uma expulsão com 40 segundos e mesmo assim o Botafogo foi campeão, né? Mas um jogo tão equilibrado, talvez uma expulsão, o jogo poderia ter um outro andamento, né? Mas até entendo no primeiro momento a aplicação do cartão amarelo, porque como o jogo estava parado e ele vê ali que acho que ele, inclusive no preventivo ele estava um pouquinho distante. Quando a bola fica presa lá com a Arrascaeta, essa aproximação que ele teve agora mostrando o cartão amarelo já deveria ter sido feita já no primeiro momento, com a presença física, com o uso do apito, chamando a atenção dos jogadores. Tem um estilingue assim na perna dele. Mas no primeiro momento, quando vê a imagem mais distante, eu achei que o Pulgar tinha pisado no pé dele. Talvez pode ter sido essa a impressão dele no campo de jogo. Eu acho que foi da o que aplicação do cartão amarelo. Eu tive uma informação vinda Primeiro do Palmeiras. momento, eu acho que foi o que aconteceu. O Palmeiras foi cobrar o árbitro depois do jogo. A diretoria do Palmeiras foi cobrar. Por que você não expulsou o Pulgar? E aí, segundo o Palmeiras, a resposta que ele deu foi: não tinha intensidade para expulsar. Não tô defendendo, estou dizendo, apenas estou repassando a informação que me chega do Palmeiras. O Palmeiras foi cobrar o árbitro, por que você não expulsou? E segundo o Palmeiras, ele respondeu: porque eu não vi intensidade suficiente para vermelho. O que você acha dessa explicação? Eu acho que uma explicação que para o campo de jogo, pode ser que ele tenha tido essa percepção no campo de jogo. Eu até achei no primeiro momento que ele tinha pisado no pé do Bruno Fux, mas depois o VAR, com o uso da ferramenta, com base em todas as imagens, observando, primeiro, uma agravante para essa ação do Pulgar, porque o jogo estava parado. Aí acho que a gente já consegue até diferenciar, né? Veiga, o que o Eric perguntou em relação ao Veiga, que foi aos 11 minutos, uma entrada que ele deu no Carrascal. A bola estava ali em disputa, até foi assim com parte da sola da chuteira, mas não foi aquele contato pleno. Um pouco, ela né? deu uma raspada. Quando vê a imagem invertida, deu para perceber que assim, ele passou ao lado ali da perna do Carrascal, não foi também, né? no limite, mas não foi aquele contato pleno com a sola da chuteira, com a força excessiva, e aí o árbitro analisa assim, ó, a bola está aqui, está em disputa e não teve a força excessiva. Acho que o agravante para essa ação do Pulgar é o fato do jogo estar parado. E quando o jogo está parado, você tem um agravante, inclusive esse tipo de entrada, a regra nem classifica como jogo brusco grave, que é o uso da força excessiva. Com o jogo parado, essa entrada é classificada, de acordo com a regra, como uma conduta violenta. Porque tem força excessiva, é com a trave da chuteira, tem um risco de lesionar o adversário, o Fux até dá uma retirada na perna. E não vamos nem falar da marca, porque muitas vezes o árbitro vai lá, vê ali a marca. Ficou uma marca, vocês podem né? procurar nas redes sociais, ficou uma marca... bem na canela. Arranhada, né? Uma arranhada. Uma marca na canela. Então, assim, pelo que você está falando, eu estou concluindo o seguinte. A intensidade era assim. Juntando a sua explicação com a informação que eu trago do Palmeiras, estou deduzindo o seguinte:
Se houve alguma comunicação com o VAR, ele respondeu: eu vi o lance e para mim não tem intensidade. E aí o VAR ficou satisfeito com essa explicação. Isso não deveria ter ficado. Não, mas tô dizendo assim, foi isso que aconteceu, certo? Pode sim. Inclusive a Conmebol costuma divulgar o áudio de alguns lances Eu ia te importantes. perguntar isso. Né? Ela costuma divulgar. Costuma divulgar daquilo que ela revê, né? Daquilo que ela revê, mas quando há um erro de arbitragem, um pedido ali de algum lance em si, a Conmebol costuma divulgar, como divulgou o lance do Plata, que foi expulso injustamente com o Estudiante. A Conmebol divulgou o áudio do VAR e ainda explicou que ele tinha sido expulso de maneira O incorreta. VAR poderia obrigá-lo, por exemplo, ele está convicto de que não teve intensidade, né? Porque é a opinião que ele tem, eu acredito no Palmeiras, acredito mesmo. O VAR pode falar, mas ó, apesar da sua convicção, vai rever porque tem, o VAR pode? Sim, né? o VAR não só pode, como deve. Perfeito. E dificilmente o árbitro em campo ele vai falar assim pro VAR, não quero ver, não vou ver, tô satisfeito com a minha decisão. O que acontece normalmente é o contrário. É o árbitro tomar uma decisão no campo de jogo e o VAR procurar um meio de sustentar aquela aquela decisão. Ele deve, muitas vezes a gente costuma dizer, tem um ditado que o VAR ele entra num túnel, né? Ele ouve a explicação do árbitro de campo, ele entra num túnel e vai tentar buscar ali, de todas as formas, defender, sustentar aquela decisão do campo de jogo e ficou satisfeito com o que o árbitro relatou, porque realmente ele aproxima e mostrou ali, com uma certa convicção, o cartão amarelo, mas com base na imagem, da forma como foi, com o jogo parado, isso acho que é agravante para essa ação do Pulgar, com o jogo já parado, o VAR tinha a obrigação de recomendar Você a acha que revisão. não chamou, então, PC? Não, certamente não. Nenhuma O áudio vai ser E outra divulgado, questão, mas certamente o VAR Você acha, só sustentou pela tua a decisão. experiência e vivência, você acha que o árbitro, aonde ele estava, com a imagem que a gente tem, ele não viu o lance? Ó, tá repetindo, ó, onde ele tá, ó, não tem ninguém na frente dele. Tá ali o Rafael Veiga, ó. Você acha que ele não viu? Você acha que ele achou que foi no pé? Eu acho que ele não deve ter tido a percepção do ponto de contato. Mesmo depois Porém, que ele contudo, viu. entretanto, não tem como não falar da expulsão do Pulgar. Não é nem tipo, era discutível. Não, aquela expulsão, pô. O VAR no Brasil demora, sei lá, a análise demora 7 minutos. Se esse lance acontece no Brasileirão, eles iam resolver em 10 segundos. E olhar, mano, não tem disputa de bola. A bola estava parada. Não tinha disputa de bola. Ele chegou a dar uma bicuda na canela, raspou, solou ali, acabou. Não tem que discutir aquilo, é expulsão. Poderia ter mudado a história do jogo? Óbvio que poderia ter mudado a história do jogo. Mas é isso, a juizada, seja no Brasil, seja fora, é pros dois lados. Quem é prejudicado chora, quem é beneficiado finge que tá tudo bem e que tá tudo certo, mano. Esse é o futebol, um tem que perder, o outro tem que ganhar. E é isso. Merecimento de bola jogada, o Flamengo jogou bola, o Palmeiras não jogou bola. A expulsão poderia ter mudado? Óbvio que poderia ter mudado tudo, mas enfim. Então, se tinha um time que merecia ser campeão da Libertadores hoje, jogando bola, de fato, ali, foi o Flamengo. O Flamengo jogou, chegou muito mais no gol, cobrou muito mais escanteio, ofereceu mais perigo. O jogo foi horroroso no primeiro tempo, assim, mano, feio mesmo. A gente esperava dois times, mano, jogando, uma finalzaça, não foi essa finalzaça. Foi gol ali de bola parada lá e decidiu, mas, em termos de bola, quem merecia vencer era o Flamengo.